Temos já dois domingos, olhado juntos para alguns textos dos evangelhos que mostram que aquilo que é impossível aos olhos dos homens, sim, é possível a Deus. A nossa série que intitulamos de Possível, ela gira em torno dos milagres que os evangelhos nos apresentam, relatados e registrados ao longo do ministério terreno do Senhor Jesus. Aprendemos que muitos desses milagres, muitos desses sinais, já não estão mais presentes nos dias atuais, porque eles foram necessários para autenticar a mensagem do Evangelho, para testificar da legitimidade do ministério messiânico de Cristo. E na noite de hoje gostaria de convidar você a abrir comigo a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 1, e nós vamos aprender dos versos 21 a 28, mais uma modalidade de milagres. Na verdade, os evangelhos apresentam diferentes modalidades. Já estudamos a modalidade dos milagres intitulados de terapêuticos, que são aqueles milagres que o Senhor Jesus realizou ao longo da sua vida, curando enfermidades físicas dos indivíduos. Na noite de hoje nós vamos considerar um outro tipo de milagre, que é considerado o exorcismo. O exorcismo. Muitos ignoram e desconhecem esse tipo de milagre, porque ou possuem um tabu pela banalização que alguns segmentos ditos pentecostais e neopentecostais têm propagados, ou mesmo por uma questão de superstição, crendice, temor, muitos passam por cima desse tipo de milagre. Ainda há outros milagres de cunho relacionados aos fenômenos da natureza, como o Senhor Jesus andando sobre as águas, acalmando a tempestade em pleno mar da Galileia, e nós teremos oportunidade de olharmos essas outras modalidades oportunamente. Mas na noite de hoje, gostaria de convidar você a acompanhar comigo a leitura dos versículos 21 a 28 do Evangelho de Marcos, capítulo 1, que diz o seguinte: Depois entraram em Cafarnaum. Aqui no contexto, Jesus e seus discípulos foram a Cafarnaum, e logo no sábado ele foi ensinar na sinagoga. Maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou: Que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: Cala-te e sai desse homem. Então o espírito imundo, agitando-o violentamente, bradando em alta voz, saiu dele. Todos se admiraram a ponto de perguntarem entre si: Que vem a ser isto? Uma nova doutrina? Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos, e ele lhes obedecem. Então correu célere a fama de Jesus em todas as direções, por toda a circunvizinhança da Galileia. Que vem a ser isto? Uma nova doutrina? O que está acontecendo? Quem é esse homem? O que ele está fazendo? Nos 2 domingos anteriores nós percebemos e aprendemos juntos que todos os milagres que o Senhor Jesus realizou em seu ministério visava autenticar o seu ensino. Quando o Senhor Jesus Cristo, no domingo passado, em João capítulo 9, se intitulou como sendo a luz do mundo, ele sofreu uma grande represália diante da liderança judaica por ele ter feito esse discurso, no capítulo 8 do Evangelho de João. Quando ele encontra, portanto, um cego de nascença, no capítulo 9, ele vem a testificar do seu ensino,
agora dizendo: olha como eu sou a luz do mundo. Esse homem viveu a vida inteira em trevas, sem jamais ter enxergado a luz. E a partir do encontro dele comigo, ele passará a enxergar a vida agora de uma forma visível. Eu sou a luz do mundo. Agora, quando nós olhamos o Senhor Jesus ensinando com autoridade diferente daqueles escribas e líderes religiosos, nós vemos que a sua palavra e o seu ensino, de fato, era compatível com a sua vida. E nós percebemos claramente que essa autoridade visível e perceptível aos olhos daqueles judeus piedosos que se encontravam num sábado na sinagoga, aprendendo da palavra de Deus, viram e presenciaram que, de fato, ele ensina de uma forma diferente, distinta, uma forma singular. Uma sinagoga era, na verdade, um local de um grupo pequeno, fazendo uma analogia aos nossos dias atuais. Não há elementos ou registros históricos no Antigo Testamento da sinagoga, porque a sinagoga passa a existir exatamente durante os 70 anos de cativeiro babilônico. Os judeus, lá em Susã, a capital da Babilônia, precisavam se reunir para adorar a Deus. E como eles fariam isso se estavam no território estrangeiro, se não tinham um templo, um local físico onde eles poderiam se reunir? Então convencionou-se entre eles que a cada 7, 10 famílias de judeus, eles então iriam se reunir em um ambiente reservado para ali estudarem da palavra de Deus. Na sinagoga não era o local onde eles iriam realizar sacrifícios. Na sinagoga não havia presença de cânticos, nem mesmo de ofertas e contribuições. O que havia tão somente na reunião, nas sinagogas, eram a oração, a leitura da palavra e a exposição, o ensino delas. Essa exposição e esse ensino não era, ou pelo menos não necessitava, de algum grande mestre ou algum grande rabino. Por isso que o apóstolo Paulo e o Senhor Jesus fizeram muito bom uso das sinagogas para pregar o evangelho do reino aos judeus. Isso era um pouco diferente do contexto do templo em Jerusalém. Mas conta o relato de Marcos capítulo 1, que tudo aconteceu num belo Shabá judaico, num belo sábado, como foi em João capítulo 9, a cura daquele cego de nascença. O sábado era, sim, um dia próprio e adequado para eles se reunirem numa sinagoga e ali estudarem das Escrituras. E conta, então, que o Senhor Jesus estava ensinando naquele sábado e que aquela audiência o admirava pela maneira como ele conduzia o seu ensino. Diferente dos escribas que baseavam o seu discurso e o seu ensino em uma erudição vã, divagando sobre diferentes temas que não promoviam transformação na vida do homem, Jesus demonstrava compaixão e preocupação com aqueles judeus. A autoridade do ensino de Jesus residia na própria palavra de Deus, e não no que o rabino A, B ou C afirmava. Não no que a tradição oral prevista no Talmud, ou na Mishnah, ou em tantos outros comentários rabínicos e compêndios da lei previam. A autoridade de Jesus residia tão somente no Antigo Testamento e é que era testificado pelo Pai. Haviam 2 grandes ícones no primeiro século, dentre as escolas rabínicas, que a maioria dos fariseus e saduceus baseavam o seu ensino. Um desses grandes rabinos era um indivíduo chamado Shammai. Shammai era um rabino que era bem libertino. Para vocês terem uma ideia, se a esposa de um bom judeu queimasse o arroz, isso na escola de Shammai era suficiente
para caracterizar a carta de divórcio. Era uma escola muito, mas muito liberal. Havia uma outra escola que era um tanto mais rígida, a de Hillel. Hillel falava, não, também não é assim, né? Também não pode ser assim escancarado. Tem que ser algo mais reservado, algo mais grave. Então, em casos de adultério ou imoralidade sexual, aí sim é concedido o divórcio. Mas não porque a mulher conversou publicamente com outra pessoa, outro homem, não porque a mulher queimou o arroz em casa ou coisas do gênero. Haviam grandes autoridades na lei mosaica, que faziam discursos e afirmavam coisas que sequer constavam na lei mosaica. Fruto da tradição oral, fruto da tradição registrada pelos comentários rabínicos produzidos ao longo do cativeiro e todo o período intertestamentário, que chegou sim aos dias de Cristo. E a autoridade de Cristo, ministrada ali naquele ensino, era diferente daqueles escribas, porque o Senhor Jesus simplesmente pregava com fidelidade ao Antigo Testamento. Ele não se apoiava no discurso humano de grandes autoridades rabínicas. E essa autoridade que despertou a curiosidade e o interesse daquela audiência foi mais uma vez testificada por um milagre que o Senhor Jesus realizou naquele dia. Naquele mesmo momento, naquele sábado, dentro daquela sinagoga, durante o seu ensino. Conta-se então, João Marcos, registrando em seu evangelho, que um indivíduo possesso, no versículo 23 diz que ele não tardou em aparecer, em ir ao encontro de Jesus, para quem sabe dar uma forcinha ao discurso do Messias. Aquele indivíduo possesso quis revelar aquilo que o Senhor Jesus Cristo, através do seu ensino, queria estimular naquela audiência. Jesus não precisava da ajudinha de nenhum indivíduo, muito menos de um indivíduo endemoniado. Bem sei quem tu és, o Santo de Deus. O indivíduo não é para você revelar a minha identidade. Eu quero que eles percebam, a partir do meu ensino, exatamente aquilo que eu sou. Você não tem que falar quem eu sou. O Senhor Jesus Cristo, aliás, no seu ministério, sempre fez isso. Sempre procurou estimular a fé daqueles judeus da sua época. E esse indivíduo, então, tenta meio que oferecer um atalho. Deixa eu dar aqui uma encurtada no tempo. Ô pessoal, vocês não entenderam ainda. Ele é o Santo de Deus. E Jesus literalmente fala, cala-te. Na expressão grega, fique amordaçado. E aí tem uma imagenzinha que retrata bem o que é ser amordaçado. Talvez, se você já viu alguns filmes militares, naqueles conflitos, naquelas confrontações, você já deve ter presenciado alguns indivíduos amordaçados que tentam falar, se comunicar e não conseguem. E nós podemos observar que a autoridade de Cristo, ela é mais uma vez testificada pela sua soberania, pelo seu governo sobre espíritos imundos. Ele vai dizer, cala-te e saia desse homem. O interessante é que esse indivíduo possesso vai ao encontro de Jesus dizendo literalmente, por acaso o Senhor veio do céu à terra para nos destruir? Aliás, diga-se de passagem, não era um demônio. Se você observar na leitura do seu texto, na sua versão, você vai ver que está na primeira pessoa do plural. Um indivíduo possesso disse, que temos nós contigo, Jesus Nazareno?
vieste para nos destruir, o que com certeza já subentendia que era algum tipo de legião ou alguma sequência de demônios que havia possuído aquele indivíduo que estava oprimido, possesso e escravizado pelo inimigo. Mas o interessante é que Jesus, e aqui nós podemos aprender juntos, à luz do modelo de Cristo, como nós devemos proceder, por exemplo, em casos de manifestação demoníaca, num culto de igreja. Percebam que Jesus não faz uma entrevista. Quem és tu? Eu sou uma legião. O que você veio fazer? Matar, roubar e destruir. De onde você veio? Do inferno. Jesus não entrevista aquele indivíduo. Ele dá apenas uma frase àqueles demônios. Saia. E imediatamente, aquele indivíduo, numa espécie de uma convulsão, uma espécie de se lançar ao chão, dá um brado e vai embora. Irmãos, aqui não há jargões mágicos que devem nortear os nossos relacionamentos quando nos deparamos com situações semelhantes. Infelizmente, hoje, no meio evangélico como um todo, há algumas espécies de jargões mágicos que, se você recitar, imediatamente o demônio sai. Ou melhor, não se sabe se sai, porque alguns deles são tá amarrado. E, aliás, deixa eu olhar junto com vocês, deixe sua Bíblia marcada em Marcos capítulo 1, e vá rapidamente comigo em Mateus capítulo 12. Um outro momento muito interessante que o Senhor Jesus se depara com um endemoniado que era surdo e cego. E ao expulsar ou exorcizar aquele indivíduo, os fariseus vão dizer: olha, eu sei quem esse cara é. Ele expulsa demônios no poder de Beelzebu. E Jesus fala: vocês não entenderam nada. Nenhum reino vai subsistir se ele estiver dividido. Eu não expulso demônios em nome dos demônios. Eu expulso demônio em nome do Espírito Santo, no poder do Espírito Santo. E olha que interessante, o versículo 29 de Mateus 12 nos descreve: como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhes os bens, sem primeiro amarrá-lo? Daqui, irmãos, que surge a famosa expressão: está amarrado. Está solto ou está amarrado? Está amarrado. Vai embora. Não, estou amarrado, então não posso ir. E fica esse dilema. E aí o versículo 29 diz: então lhe saqueará a casa. Jesus usa de uma paráfrase, de uma outra maneira de contar a mesma verdade, dizendo o seguinte: quem é o valente? Quem é o Deus desse mundo que cegou o entendimento dos homens? Satanás. Esse é o valente. Deixa eu contar uma historinha para vocês, fariseus. O valente, ele só estará neutralizado, imobilizado ou amarrado se chegar alguém superior a ele, entrar na casa dele e pela sua autoridade e superioridade lhe imobilizar. E a partir daí, então, aí sim, saquear a sua casa. Jesus está dizendo: eu sou essa pessoa. Eu vim dos céus e eu estou neutralizando a ação de Beelzebu. E sabe o que eu estou fazendo? Transferindo vidas do império das trevas para o reino da luz. Portanto, não há poder algum na expressão está amarrado.
ainda que muitas igrejas aí fora afirmem que tenha poder. Não há poder nessas palavras. O poder reside na autoridade de Cristo, daquele que é capaz de neutralizar as ações do inimigo e de forma a imobilizar fazer o que quer, porque Cristo é soberano e que com as suas palavras é capaz de ordenar o que Ele quiser aos espíritos imundos. Também não há qualquer tipo de poder na expressão no nome de Jesus. Muitos também estão acostumados a falar no nome de Jesus, e aí acha que tem poder nesse jargão evangélico. E uma outra passagem nos ensina que não há esse poder no nome de Jesus. Abra lá comigo em Atos 19. Vai comigo lá em Atos 19 agora. Vamos voltar já para Marcos capítulo 1. Olha comigo aí dos versículos 13 a 17. O que vai acontecer com alguns judeus ambulantes, exorcistas, que eram ao todo 7 filhos de um indivíduo chamado Seva, que era sumo sacerdote. E olha o que acontece com esse grupo quando eles usam o famoso jargão no nome de Jesus. Olha comigo, Atos 19, de 13 a 17. E alguns judeus, exorcistas ambulantes, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isso eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhes respondeu: conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E o possesso do espírito maligno deu ruim, hein, gente? Saltou sobre eles, subjugando a todos, e de tal maneira prevaleceu contra eles quem? Os 7. Que desnudos e feridos fugiram daquela casa. Chegou este fato ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos habitantes de Éfeso, e veio temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Tem gente zombando de Deus, achando que a expressão no nome de Jesus vai expulsar espíritos imundos. Aliás, uma das práticas católicas romanas que surgem no contexto da Idade Medieval é o sinal da cruz, exatamente como prática presente no exorcismo. Querida igreja, não há palavras ou jargões que sejam a solução para um desafio como esse. A solução reside na autoridade de Cristo. Perceba que no versículo 13, Lucas, ao escrever Atos 19, diz que antes daquela turma ter um encontro com o espírito imundo, eles invocam o nome do Senhor Jesus e tomam uma surra. Saem pelados ainda pela rua. Saem colhendo a sua vergonha e a sua frustração. O poder reside na autoridade de Cristo. Essa autoridade que foi demonstrada por meio dos ensinos de Cristo pessoalmente na sinagoga. E essa mesma autoridade de Cristo que é testificada agora pela ordem que Ele oferece àqueles espíritos imundos. E Cristo vai dizer: cala-te, fique amordaçado e saia desse homem. Como nós devemos proceder então, pastor Roni, se um belo domingo, em que toda a igreja está reunida, alegre, contente, entra aqui um indivíduo desconhecido e se manifesta? Simples. Nós vamos continuar adorando a Deus, porque aqui ele não tem espaço nem lugar.
nós vamos continuar exaltando a Deus. Mas pastor, como é que a gente faz com esse indivíduo? Nossos líderes irão pegar esse indivíduo, levar ele até uma sala e lá então orar por esse indivíduo, ler a palavra, expor esse indivíduo a palavra de Deus, até que então, pela autoridade de Cristo, esse indivíduo seja encontrado sóbrio, lúcido, e pregar o evangelho a ele. Porque Jesus também fala que se esse indivíduo não se converter, Satanás volta e faz uma bagunça ainda maior do que fez na primeira vinda dele. Ok? Então, como é que nós devemos proceder? Nós não vamos dar aqui ibope para Satanás. Nós não vamos dar microfone para endemoniado. Nós vamos continuar exaltando e glorificando o nosso Deus, o nosso Salvador. E por último, então, em Marcos capítulo 1, nós vemos que essa autoridade de Cristo, depois de ser percebida no ensino, depois de ser testificada pela autoridade sobre espíritos imundos, agora nós vamos ver que essa autoridade de Cristo, ela é propagada com ainda mais intensidade, de uma forma admirável ainda maior, sobre aqueles que estão presentes na sinagoga e percebendo toda aquela ocasião. Versículo 27, todos se admiraram a ponto de perguntarem entre si, que vem a ser isto? Quem é esse indivíduo? Será que ele está introduzindo uma nova doutrina? Quando na verdade o Senhor Jesus Cristo só estava cumprindo toda a lei, obedecendo ela perfeitamente. E o versículo continua nos dizendo que com autoridade ele ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. Então, correu célere a fama de Jesus em todas as direções, por toda a circunvizinhança da Galiléia. Quero concluir essa reflexão, lembrando a mim e a você, que o Senhor e Salvador das nossas vidas, Ele é autoridade sobre o universo. Talvez você esteja passando por alguma dificuldade. E seja esse o momento oportuno de lembrá-lo que nem Satanás, que é o nosso adversário, nosso acusador, tem poder de tocar em nossa vida sem o aval de Deus, sem o aval do nosso Salvador. 1 de Pedro 2,9 diz que nós somos propriedade exclusiva de Deus. Portanto, nada que aos seus olhos seja impossível, será impossível aos olhos de Deus. Pastor, eu tenho um medo, um temor, um receio, uma dificuldade. Eu tenho pessoas da minha própria família que após a minha conversão, eles vêm de religiões afro-brasileiras, da Umbanda, do Candomblé, e já me ameaçaram. Já falaram que vão fazer trabalhos contra mim, que vão botar olho gordo em mim, que vão botar meu nome na boca do sapo e costurar, o que for aí afora. Como eu devo lidar com essas coisas? Ore por essas vidas que estão aprisionadas, que não sabem que estão em trevas. Ore para que o Espírito Santo convença essas pessoas da justiça, do pecado e do juízo. Não tenho que temer. Cristo, o nosso Salvador, Ele é a autoridade, inclusive, sobre o império das trevas. Diga-se de passagem, quem criou o inferno foi o nosso Senhor. Ele não nos destinou para a ira, como nós aprendemos hoje aqui de manhã, na Escola Bíblica Dominical. Diga-se de passagem, se você não veio, você perdeu. Você deveria estar aproveitando muito que temos crescido ao longo desse ano juntos. Não tema ao inimigo das nossas almas. Não tema qualquer repercussão ou desdobramento. Confie que ainda que você esteja sofrendo, a sua vida está na mão do seu Salvador, porque você é propriedade exclusiva dele, não é compartilhada, é exclusiva dele. Baixe comigo sua cabeça, feche seus olhos, nós vamos orar mais uma vez.